No sábado à noite, o Olavo de Carvalho, que é o guru do bolsonarismo, ele publicou uma aula e depois um vídeo de adendo detonando o Bolsonaro, ameaçando o governo Bolsonaro de que ele destruiria esse governo porque ele se sente abandonado, né? Que ele tem seus inimigos, pessoas que o atacam, tentam destruí-lo, cheio de processo nas costas, e o governo Bolsonaro nunca o defendeu. E aí ele pôs na chincha o Bolsonaro e também o Luciano Hang, o velho da van. Muita gente especulou que, na verdade, o que o Olavo queria era que o Bolsonaro se vingasse dos seus desafetos. E ali, o Olavo, ele menciona nominalmente algumas pessoas, ou com apelidos, ou com o nome mesmo, né? Então ele mencionou a mim, ao Felipe Neto, Galãs Feios, Meteoro, eu acho que teve o DCM e também o 247, eu acho, e a revista Fórum. Ele mencionou algumas pessoas e alguns portais jornalísticos. Como eu disse, algumas pessoas entenderam que isso fosse uma ameaça, que ele quisesse que o governo Bolsonaro nos atacasse de algum modo, nos processasse, sei lá o que ele queria. Mas a minha leitura foi diferente. Bem, pode ser que seja isso, na verdade, pode ser que ele realmente tenha essa intenção, mas a minha leitura foi um pouco diferente. Eu entendi que ele pediu dinheiro, porque ele foi processado pelo Caetano Veloso, perdeu em diferentes instâncias e também sofreu um processo pelo Jean Willis e que também vai ter que pagar. Não é a primeira vez que o Olavo de Carvalho pede dinheiro. Isso é importante ressaltar. Não é a primeira vez, não vai ser a última, provavelmente. Ele é alguém que, quando se vê em apuros, quando ele tem que pagar alguma multa muito grande, algum tipo de imposto alto, né, alguma conta médica, ou, nesse caso aí, processos, pagar valores volumosos, ele vai lá e pede ajuda para as pessoas. E raras vezes a gente tem uma resposta tão rápida para aquilo que a gente supõe aqui. Às vezes a gente joga uma ideia aqui, pode ser que seja isso, e demora semanas ou meses, ou nunca tem confirmação. Mas nesse caso em particular, no dia seguinte já teve confirmação do que realmente o Olavo de Carvalho queria. Eu mencionei ontem que ele queria dinheiro, que ele queria as migalhas do governo, né? Receber as migalhas e depois ele se apazigua. Depois você silencia lá a besta fera. Antes de entrarmos nessa análise do que aconteceu, hoje eu estou lançando um livro chamado Minha Especialidade é Matar: Como o Bolsonarismo Tomou Conta do Brasil. Essa é uma coletânea de artigos que eu publiquei ao longo de 2019 e 2020, ou seja, 1 ano e meio analisando o governo Bolsonaro, desde a posse dele em janeiro. São vários artigos, um publicado na Folha de São Paulo em janeiro de 2019 e o restante publicado na Carta Capital. E foi interessante reler esse material para publicar, porque eu sempre tenho um pouco de medo de quando eu vou mexer com textos do passado, né? Ainda mais em questões políticas, porque, assim, às vezes envelhece muito mal a tua análise. E eu fui ler ali e foi assustador ler aquilo ali, gente. Quando eu reuni todos esses artigos num único livro, eu fui reler aquilo ali, sabe? É de arrepiar perceber como tudo estava explícito logo do começo. Semana passada teve uma entrevista que o Kim Kataguiri deu para o Rafinha Bastos, e o Kim Kataguiri disse que se arrependeu de ter votado no Bolsonaro, que ele não podia imaginar que o Bolsonaro faria isso. E quando eu li meus artigos, gente, e quando você vê também vídeos antigos meus do canal aqui, quando eu li esses artigos, gente, era explícito. Não tinha sutileza nisso. A gente sabia exatamente o que o Bolsonaro queria fazer. Sempre foi muito claro, sempre foi muito evidente. Então esse livro aqui, Minha Especialidade é Matar, dá para acompanhar a progressão histórica do que o Bolsonaro foi fazendo. Como ele foi forçando as instituições, como ele foi gradualmente corroendo as instituições e também o papel que o Olavo de Carvalho desempenhou nisso. É importante mencionar também, porque em diferentes artigos eu menciono como o olavismo está entranhado ao bolsonarismo, como são coisas bastante próximas. Então confiram, lançado hoje, Minha Especialidade é Matar. Ontem eu fiz uma consulta entre vocês aqui, tanto aqui no YouTube quanto no Twitter, para saber qual capa seria para o livro, né? Tinha 2 opções de capas ali, feitas por seguidores aqui, pessoas que me mandaram. Eu agradeço bastante quem propôs as capas. Fiz a pesquisa e a capa número 1, que era a capa vermelha aqui, ela ganhou também, teve muita gente que votou nela, ou seja, agora está disponível para venda. Está na Amazon, você pode ler no dispositivo Kindle, você pode baixar um aplicativo para o celular, para ler no celular, ou baixar também no computador para ler no computador. Então já está disponível, vá lá, confira, porque é importante para compreender justamente o que eu falei aqui, essa progressão, essa corrosão da democracia, que era algo evidente. Sempre foi explícito, sempre foi claro, sempre soubemos disso, não havia a menor dúvida de que chegaria nesse ponto agora. Então confiram, agradeço a todos vocês que contribuíram com seus comentários ali, que ajudaram a planejar a capa, e também vou aguardar os comentários de vocês também, quando vocês lerem o livro e me mandarem seus feedbacks. Porque esse é o esforço que a gente faz aqui. É um esforço gradual, em tempo real, de compreensão do que se passa no Brasil e no mundo também, né? Bem, voltando ao Olavo de Carvalho, ao pedido de dinheiro dele nesse final de semana. Então ele foi lá, pediu essa grana, e ontem o velho da van foi em grupos de WhatsApp para pedir para empresários
mandarem dinheiro para o Olavo de Carvalho. Como a gente mencionou ontem aqui, ele está devendo mais de 2 milhões de reais para o Caetano Veloso, processo que ele perdeu, e também um processo para o Jean Willis, que se ele não remover as postagens contra o Jean do Facebook dele, ele tem que pagar uma multa diária de 10 mil reais. Eu quero ler para vocês aqui uma thread publicada pelo Leandro Demori, que é um jornalista do Intercept. Ele diz o seguinte: querem entender o desespero do Olavo cobrando o Bolsonaro para defender ele? São 2 motivos os principais. Eu falei agora com a Paula Lavigne e ela conta o primeiro. Olavo condenado a pagar milhões de indenização ao Caetano Veloso. Segue o fio. Da Paula. Isso aqui é a Paula Lavigne falando. Na última terça-feira, dia 2, foi apresentado o cálculo final da multa de mais de 2 milhões nos autos do processo que o cantor ganhou contra o astrólogo. Daí o total descontrole que se vê no vídeo publicado. Segundo Olavo, a intenção de seus desafetos é levá-lo à ruína. Sobrou para o presidente, para seus generais, até para o Luciano Havan, a quem chamou de palhaço vestido de Zé Carioca. Mas foi ao presidente que Olavo dedicou os xingamentos mais agudos, chegando a mandar-lhe enfiar, sabe-se bem aonde, a condecoração da Ordem do Rio Branco, concedida por Jair Bolsonaro ao escritor. Ontem mencionei que era Tiradentes, mas acho que ele também recebeu, se não me engano. Além de qualificá-lo como FDP e outros adjetivos de baixo calão. Daí o Demori prossegue. O motivo 2 se chama Sleeping Giants, que é um perfil que está denunciando aqui a publicidade em canais negacionistas históricos da ciência, em canais de teorias conspiratórias, em portais de extrema-direita. Daí prossegue o Demori. Eles estão denunciando o caráter falso e golpista do site Jornal IBSM, que é o Sem Medo, Jornal Sem Medo, Brasil Sem Medo, do Olavo de Carvalho com Bernardo Kister e outros olavistas. Ligado ao astrólogo de hospício. Já arrancaram uma boa grana do bolso do golpista. Tá lindo ver o desespero. Por hora, o Zé Carioca deve passar o chapéu e tentar socorrer. Vem cá, quem entende das leis americanas, se não tiver grana para pagar a indenização, ele pode ser preso ou extraditado? Então o Demori aqui mostra 2 motivos que tem a ver com grana, na verdade. Essencialmente, o desespero do Olavo de Carvalho tem a ver com dinheiro. Eu vou mostrar para vocês aqui, ano passado, quando o Olavo de Carvalho pediu dinheiro para pagar dívidas monstruosas que ele dizia. A gente fez um cálculo aqui no canal de quanto que ele ganhava por ano. Assistam aqui para vocês entenderem onde a gente quer chegar. O Olavo de Carvalho está pedindo ajuda, está pedindo dinheiro na internet. Eu vou ler o texto dele que ele colocou aqui no dia 1º de março, pedindo dinheiro para os seus seguidores. Ele fala o seguinte, olha. Acossados por uma rede internacional de caluniadores e difamadores, recebemos ainda uma cobrança monstruosa de despesas médicas e impostos. E vamos precisar desesperadamente, em letras maiúsculas aqui, da ajuda dos nossos amigos. Aqui estão os canais bancários pelos quais vocês podem contribuir. Nada poderemos oferecer em retribuição, exceto exemplares autografados dos meus livros e a nossa profunda gratidão. Deus abençoe a todos. Antes de tudo, ele está com essa história agora de que há uma rede de pessoas querendo destruí-lo, uma quadrilha de pessoas querendo destruí-lo. Isso é uma mentira tremenda. O que aconteceu foi que o candidato que o Olavo de Carvalho apoiava, que é o Bolsonaro, e que os olavistas apoiavam, como Nando Moura e Bernardo Kister, ganhou as eleições. E o Olavo indicou 2 ministros para esse governo. E os filhos do Bolsonaro são olavistas. Então o que aconteceu foi que a imprensa como um todo foi investigar quem é esse sujeito, quem é o Olavo de Carvalho, quem é essa pessoa com essa tremenda influência sobre o governo. E, consequentemente, começaram a desencavar também as histórias esdrúxulas em torno do Olavo de Carvalho. Porque é uma figura complicada que tem um histórico bastante maluco, doido atrás dele. Então, assim, é um personagem mitológico. Assim como o Bolsonaro é o mito, o Olavo de Carvalho é uma figura mitológica com um monte de histórias cabeludas por trás dele. Então essa quadrilha contra o Olavo, na verdade, são jornalistas, são pessoas que estão investigando os absurdos que o Olavo de Carvalho fala e falou ao longo de toda a sua vida. Então não tem nada de rede internacional de caluniadores e difamadores. São apenas pessoas investigando alguém que está em exposição e que influencia o governo. Simples assim. E agora em relação à doação, né, o pedido de ajuda do Olavo de Carvalho. Eu vou para vocês ouvirem aqui o Olavo falando sobre o quanto ele ganha por mês. Vamos ouvir aqui. Depois de sair do Globo, minha audiência aumentou, que foi um negócio extraordinário. Quer dizer, foi vantagem. Graças a Deus, eles me tiraram do Globo, porque no Globo eu estava ocupado, não podia fazer as minhas coisas. Pô, agora eu vou fazer do meu jeito. Daí fundei o curso, apareceu, tiveram até 100 alunos, apareceram 5 mil. Quanto custa o curso do senhor, se eu quiser contratar? O curso online de filosofia custa R$60 por mês. São R$60 por mês e dura quantos meses? Não tem duração. Ele termina quando o professor morrer. Quantas aulas o senhor já deu? Mais de 400 e qualquer coisa. Então 400 e...
401. E quantos alunos? No total eu tive uns 15 mil alunos. Uns 15 mil. Mas vamos dizer, mais permanente, o público mais permanente é de volta de 4, 5 mil. 4, 5 mil. E o senhor tem um financiador? Tenho. Meus alunos. Seus alunos. O senhor não Meus tem alunos e meus direitos autorais, porque meu livro, o Mínimo, ele foi o maior sucesso da história editorial brasileira, transcendendo aí o Paulo Coelho. Né? Eu ganhei algum dinheiro com isso, evidentemente. Né? Sim. Tá certo? Então, com esse número de alunos, eu digo, bom, ganho dinheiro suficiente para me manter aqui, ganho dinheiro suficiente para a gente estar reformando a casa, essa coisa toda. Então, se vocês prestaram atenção no que ele falou aqui para o jornalista que estava entrevistando o Olavo, ele disse que ele tem um núcleo fixo de alunos de 5 mil alunos. Cada um deles pagando R$60 por mês para um curso que não tem fim, de duração indefinida. Então, ou seja, ele tem alunos que estão, talvez há anos, pagando R$60 para ele. Se você fizer o cálculo aqui de 5 mil alunos pagando 60 por mês, isso dá um valor de R$300 mil ao mês. Ao mês, R$300 mil ao mês. Isso aqui, num ano, dá 3,6 milhões de reais. Onde esse senhor está enfiando esse dinheiro? São 3,6 milhões de reais ao ano apenas com o curso dele. O que ele faz com esse dinheiro? Sério, ele mora numa casa que não é alugada, é uma casa própria, ele não paga aluguel. Onde ele enfia 3,6 milhões de reais? Como é que alguém que ganha tanto assim por ano está pedindo ajuda? Ele mora no cu da Virgínia, num país que tem um custo de vida relativo muito mais baixo do que o do brasileiro. Onde ele gasta esse dinheiro? Onde ele está enfiando 3,6 milhões de reais por ano só com o curso dele? E essa não é a única fonte de renda do Olavo. Ele ainda tem os livros dele. O livro dele principal que mais vende é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Se você olhar aqui no Publish News, você vê que esse livro vende por semana uma média de 444 exemplares. Se a gente fizer uma projeção por mês, ganhando 10% do preço de capa, que é o que se paga de direitos autorais, ele ganha R$ 5,70 por exemplar. O livro custa R$ 57. Isso dá um pouco mais de 10 mil reais por mês só com um livro. O Olavo já publicou vários livros. Alguns também são bem-sucedidos. Então a gente pode estimar que no mínimo ele ganha 15 mil reais por mês só com os livros dele. Isso em dólares são 4.800 dólares ao mês. Só de livro. Só com os livros, a gente pode estimar que ele ganha 180 mil reais por ano. Já no YouTube aqui, ele tem 1 milhão de visualizações por mês. Isso deve dar para ele em torno de 800 a 1.000 dólares por mês com o YouTube. Ou seja, só com o YouTube ele ganha em torno de uns 10 mil dólares ao ano. Ou seja, tem alguém que está fazendo quase 4 milhões de reais por ano e pedindo ajuda das pessoas. Tem alguma coisa errada aí. Ou seja, ano passado, em 3 de março de 2019, Olavo de Carvalho foi suplicar, foi mendigar dinheiro para os seus inscritos. Sendo que, segundo ele próprio, como vocês viram no vídeo aqui, segundo ele próprio, ele tem 15 mil alunos nos cursos dele, 15 mil alunos, sendo que fixos são 5 mil. Ele vende os livros dele, é um best-seller no Brasil também. Ele tem agora esse Brasil Sem Medo aí, esse jornal dele aí que recebe financiamento também. Ou seja, ele tem diferentes fontes de renda ali que não apenas o YouTube também, né, que ele tem quase 1 milhão de inscritos, ou seja, ele ganha grana de diferentes pontos. Pela estimativa da época, seriam quase 3 milhões de reais por ano que ele ganha. Quase 3 milhões de reais por ano. O que o Olavo está fazendo é enfiar esse dinheiro, sabe-se lá onde, e pedir para vocês, que são seguidores do Olavo, vocês aí que estão aí, pagar a dívida dele. Ele vai lá, fala absurdos, ele vai lá, insulta as pessoas, ele vai lá, difama as pessoas, calunia as pessoas, comete vários crimes contra a honra das pessoas, e quando é processado, quem paga a conta não é ele. São ou os seguidores dele, os alunos dele, ou os empresários como agora o velho da van. Daí vale mencionar a reportagem de ontem também, do Estadão. A manchete é: Ang pede que empresários deem dinheiro ao Olavo de Carvalho para continuar lutando pelo Brasil. E daí o Ang publicou num grupo de empresários pedindo dinheiro, e daí ele fala o seguinte: temos que ajudá-lo financeiramente. Está chateado. Precisa de mais ajuda para continuar lutando pelo Brasil. E os empresários não compraram essa história. Eles ficaram meio assim, eita, eu não vou ajudar esse maluco da Virgínia aí. Daí os empresários escreveram o seguinte, olha. Um deles, pede para ele vir ao Brasil então, de longe é fácil. E daí o outro disse, deve estar ficando louco. E um terceiro ainda falou, ele vive de criar polêmica. Em cada uma criada, ele consegue vender cursos online para incautos. Vejo como má fé. Então,
Aparentemente, o velho da van tentou ali articular a sua base de empresários, seus amiguinhos empresários, e não deu muito certo. Parece que as pessoas não estão muito nessa vibe de ficar sustentando charlatão, não. E uma outra reportagem que saiu num blog do Correio Brasiliense, que é o blog do Vicente, o artigo se chama Bolsonaro dá aval à vaquinha de empresários para sossegar Olavo de Carvalho. E parece que quem deu a carta branca para o Ang fazer isso, né, pedir dinheiro para os empresários bolsonaristas, foi o próprio Bolsonaro para sossegar o facho do Olavo de Carvalho. Diz o seguinte aqui: segundo um integrante do Palácio do Planalto, Ang conversou com Bolsonaro sobre o vídeo no qual Carvalho critica e agride o presidente com palavrões. A conclusão foi a de que é preciso dar um socorro financeiro ao guru para que ele sossegue, entre aspas. Tanto Bolsonaro quanto o empresário se mostraram surpresos, né, com a agressividade de Carvalho, que é idolatrado pelos filhos do presidente, sobretudo Eduardo Bolsonaro. Segundo o artigo do blog do Vicente, há um certo receio de que essa base olavista, que também é uma importante base de sustentação do governo Bolsonaro, possa também se erodir. Se o Olavo começar a atacar o Bolsonaro e atacar também o governo Bolsonaro, uma fatia significativa do apoio do presidente vai se afastar também e passar a se tornar crítica. Isso já aconteceu com alguns olavistas que se arrependeram, né? Como o Nando Moura, por exemplo. O Nando fez um vídeo ontem criticando o Olavo de Carvalho, metendo pau no Olavo de Carvalho, né? O mesmo Nando Moura que fazia vídeos defendendo cegamente o Olavo. Eu me lembro de um vídeo do Nando Moura no qual ele falava o seguinte: quer refutar o Olavo? Junte uma bibliografia tão robusta quanto do Olavo de Carvalho e depois rebata ponto por ponto, porque é uma obra consistente. Esse mesmo Nando Moura agora fica lá metendo pau no Olavo, xingando o Olavo, chamou de idiota, de canalha, de imbecil, chamou de um monte de coisa o Olavo de Carvalho. Inclusive contou uma historinha ali que eu achei interessante, porque essas intrigas de bastidores são bastante curiosas. Ele disse que quando o Olavo de Carvalho mencionou que ele queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, porque ele sabia fazer dinheiro, ele disse que ele conversou com bolsonaristas lá, com a família Bolsonaro, e disse que eles riam do Olavo de Carvalho, disse que tiravam sarro do Olavo de Carvalho pelas costas. Ou seja, aparentemente o astrólogo também não é tão assim o que ele acha que é entre os bolsonaristas. Ele é um aliado porque tem esses seguidores fanáticos, né, sectários, são realmente fanáticos, pessoas zumbizadas, seguindo o Olavo de Carvalho. E se o Olavo passar a criticar o Bolsonaro, por causa da grana, né, por causa dessa verba que ele achava que viria para ele quando o Bolsonaro se elegeu, como não veio dinheiro, ele tá lá agora full putaço. Mas aqui é importante ressaltar, gente, a gente tem lá um astrólogo, um charlatão, que se passa por filósofo, que basicamente a estratégia principal dele é insultar as pessoas, é insultar e difamar as pessoas, é o que ele faz. Ele critica agora a máquina de difamação contra ele, mas é o que ele faz. O procedimento dele é basicamente este. E ele fala publicamente isso, né? Que você não deve tentar confrontar ideias, você tem que destruir as pessoas, você tem que encontrar uma sacanagem do sujeito e destruir essa pessoa. É o Olavo falando. Ele trabalha com destruição de reputação. É basicamente o método dele. E agora ele está nervoso porque, na verdade, o que a gente faz aqui é confrontar as ideias do Olavo de Carvalho. Isso que é engraçado. Quando você vai lá e critica as ideias do Olavo, pro Olavo é difamação. Quando o Olavo vai lá e insulta as pessoas, acusa de crimes, acusa de um monte de coisa absurda, daí não, aí é liberdade de expressão, aí é livre expressão, né? É curioso isso. Só um último comentário aqui, que eu recebi uma mensagem ontem dizendo o seguinte, que eu falei sobre a influência do Olavo de Carvalho e das ideias dele no governo Bolsonaro, né? Como ele ajudou a construir esse conservadorismo brasileiro agora, nesse momento. E alguém comentou o seguinte, falou assim, aqui na periferia ninguém sabe quem é o Olavo de Carvalho. As ideias dele não chegam aqui e mesmo assim a periferia votou em peso no Bolsonaro. É aí que está a questão, aí que está o X da questão. Não precisa chegar o livro do Olavo de Carvalho ou as ideias do Olavo de Carvalho na periferia. Primeiro porque o que o Olavo propaga, as ideias que ele propaga, é um conjunto de preconceitos que já estão inerentes na sociedade brasileira. O Olavo que ele faz é embalar com um viés intelectualoide preconceitos já existentes. Por exemplo, preconceito contra gays. Ele pega lá um preconceito e ele embala, a partir de uma teoria maluca que ele concebe ou que ele reproduz de outros países, ele embala isso e parece que tem algum fundamento intelectual por trás disso. Ele pega um preconceito contra negros, ele embala, utiliza lá um racismo científico, utiliza certos elementos eugenistas, embala isso e vende como se fosse algo intelectual. Ele pega um preconceito contra mulheres, ou contra outras minorias, ou contra muçulmanos, ou contra outros grupos. Ele pega esses preconceitos, embala e vende para as pessoas. Então o Olavo de Carvalho ele não cria esses preconceitos. Ele suga esses preconceitos que já estão no brasileiro, ou em muitos brasileiros, ele suga e revende. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Olavo de Carvalho não tem a menor intenção de dialogar com as massas, com o povão. Ele odeia o povão, para ser bem sincero. Até tem uma entrevista que a Luísa de Carvalho deu, acho que foi para Veja, se não me engano,
não sei qual foi o jornal que ela deu a entrevista, no qual ela falava isso, que o Olavo de Carvalho odeia as pessoas, o ser humano, odeia brasileiro. Então ele não tem a menor vontade de se comunicar com a população. Ele quer compor, sim, uma elite intelectual, o que ele acha que é uma elite intelectual, ele quer compor uma elite intelectual porque ele pensa que as ideias são os motores do mundo. Então quando ele montar essa estrutura de intelectuais, artistas, pensadores, olavistas, eles vão mudar a sociedade como um todo. E é o que ele faz via Bolsonaro também. Ele vai lá, cria essa legião de alunos que entram no governo, entram no parlamento depois também, entram na política, e essas pessoas vão, através de políticas públicas, moldar a percepção da sociedade como um todo. Por exemplo, você tem lá o Roberto Alvim, que faz um vídeo nazista para divulgar um prêmio de artes no governo Bolsonaro. O que esse Alvim está fazendo é trazer ideias olavistas para dentro da cultura brasileira. E assim ele vai impactar em políticas públicas que vão, sim, fomentar projetos artísticos neonazistas, nazistas, que era a visão do Alvim. A cultura, a alta cultura, uma cultura elitizada, uma cultura nacionalista. Ou seja, você tem uma proposta que é claramente de mudar a percepção da sociedade a partir do topo, não a partir da base. O Olavo de Carvalho não quer falar com a periferia, ele quer falar com a elite. Ele quer falar com quem está no topo e depois, a partir disso, descer ramificando-se para o resto. Então, mesmo que as ideias do Olavo de Carvalho não estejam infiltradas na periferia, ele puxou preconceitos da população como um todo, ele puxou esses preconceitos e isso depois retorna através de políticas públicas e também de outros influenciadores que vão gradualmente se capilarizando e vão descendo até as bases. Se a gente fosse batizar de alguma coisa isso aí, seria o olavismo cultural, que seria uma tiração de sarro do marxismo cultural, que é o que o Olavo diz que existe, né? O tal marxismo cultural, que pensadores comunistas estão infiltrados nas instituições e as ideias comunistas vão descendo até a base. Pelo contrário, o que a gente tem no Brasil é uma sociedade bastante conservadora em certos princípios, bastante religiosa, ou seja, é o oposto do que ele imagina que tem impacto as ideias do Marx, ou do Gramsci, ou de quem quer que seja dentro da linha marxista. Então aqui, para concluir esse vídeo, é importante ressaltar que, embora possa sim ter uma intenção de atacar os seus desafetos, ali o Olavo de Carvalho fazendo aquele vídeo, que ele pode sim estar mirando na gente, aqui em mim, no Felipe Neto, nos Anos Feios, no Meteoro e em outros jornais, a intenção principal dele é encontrar um funil de grana para ele, para pagar os processos de merdas que ele disse na internet. Ele está desesperado por grana, um sujeito que, pelos cálculos nossos aqui, ganha mais de 3 milhões de reais por ano. O que ele faz com esse dinheiro? Ele vai lá, queima esse dinheiro, sabe-se lá o que ele faz com esse dinheiro, queima esse dinheiro e na hora do processo ele vai suplicar ajuda ali, vai mendigar dinheiro para empresários bolsonaristas. Ou para você que é aluno dele, para pagar as dívidas dele. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, se vocês acompanharam essa briga aí do Olavo de Carvalho com o Bolsonaro, chamando o velho da van de Zé Carioca. O que vocês pensam dessa briga? Se vocês concordam com essa interpretação de que é grana que ele quer, que era de fato o que ele queria, né? Porque ele já foi lá, atenuou o tom lá, não, mas não era bem isso, continua apoiando o Bolsonaro, então era dinheiro que ele queria grana, dinheiro no bolso. E também confira o livro novo, Minha Especialidade é Matar, como o bolsonarismo tomou conta do Brasil, no qual eu acompanho desde janeiro de 2019, desde a posse do Bolsonaro até semana passada, como a ideologia bolsonarista está ali se entranhando no Brasil e destruindo a democracia brasileira. Diga o que vocês pensam sobre isso, deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!